Olá, tudo bem? Meu nome é Diana Ribeiro, eu sou nutricionista e em parceria com a Eleva Life. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o desespero por comida nesse período de quarentena. É muito comum que as pessoas estejam em casa, trabalhando em home office ou em quarentena mesmo, afastadas do trabalho, e se deparem com a comida, né? E aí muitas vezes a pessoa acaba comendo mais vezes do que estava acostumado, come sem fome. Eu tenho recebido muitas queixas de pessoas que não estão conseguindo se controlar em relação à alimentação. Então hoje eu vou te ajudar com isso. A primeira coisa que eu acho super importante é a gente saber diferenciar ansiedade de ociosidade, tá? Então são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa ansiosa, ela pode ter um grau de ansiedade tão forte que ela tem taquicardia, sensação de morte, então pode ser considerado um transtorno psicológico. E a ansiedade vai muito além desse desespero para que as coisas se resolvam logo, tá? Quando a gente fala de ociosidade, o que acontece? Tem muita gente que estava habituado a trabalhar, ficar o dia inteiro fora e agora tá dentro de casa e muitas vezes sem muitas opções do que fazer, né? A gente tá em quarentena já faz um tempo, então mesmo que você faça uma lista de atividades, vai ter dia que você não vai querer fazer nada ou vai estar um pouco mais entediado. Quando a gente tá ocioso, ou seja, quando a gente tá parado, sem fazer atividade nenhuma, pode acontecer que a gente queira se alimentar. É como se fosse mais uma atividade para distrair a gente, mas a gente sabe que a comida também está relacionada com o prazer. Então a primeira coisa é a gente saber diferenciar a ansiedade da ociosidade. Ansiedade, por ser um transtorno psicológico, ela precisa de tratamento, seja com psicólogo ou com psiquiatra. Eu vou te contar a diferença entre 4 tipos de fome, tá? A primeira delas é a fome fisiológica, ou seja, é a fome de verdade. É aquela que a gente sente, que o nosso corpo dá sinais quando realmente a gente já está um tempo sem se alimentar. E aí a gente pode ter os sinais físicos mesmo da fome. Por exemplo, o estômago doendo, a barriga roncando, tem algumas pessoas que podem ter queda de pressão, hipoglicemia. O que é legal para você poder identificar se realmente é fome é a questão de não ser seletiva, ou seja, quando a gente tem fome de qualquer coisa, a gente comeria qualquer coisa para passar essa sensação, seja um prato de salada, seja uma fruta, seja um iogurte, seja um prato de quiabo, eu brinco. Então, se você sentir fome mesmo de verdade, o importante é que ela não seja seletiva. Uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é que o nosso corpo, ele não sabe diferenciar a sensação de fome da de sede. Até porque os alimentos têm água, então muitas vezes a gente acaba comendo e consumindo um pouco de água que está embutida nesses alimentos. Então, quer fazer o teste, quer saber se realmente é fome ou se é sede? Sentiu fome, sentiu aquela sensação diferente no estômago? Toma um copo de água e aguarda de 10 a 15 minutos. Se tiver passado, era sede. Se não tiver passado, é fome. A próxima fome, que na verdade não é uma fome, é a vontade, tá? A vontade, ela é uma coisa específica e ela não é urgente. Então eu não sei se você já falou isso, mas eu já ouvi algumas pessoas falando assim: nossa, que fome de chocolate. Não, isso não é fome. Fome não é específica. A vontade, ela é específica. Então, que vontade de chocolate? Geralmente a vontade, ela tá relacionada com emoções, então ela é aquele carinho na alma, sabe? É a vontade do pudim da sua avó, da sopa da sua mãe. Então, geralmente ela tá relacionada com emoções. É aquele comer emocional que a gente chama. Também existe a vontadezinha, que é um tipo de vontade um pouco mais leve. Na verdade, essa vontade, ela surge em situações sociais. Então, por exemplo, você tá num barzinho com seus amigos e aí você tá vendo as pessoas comendo uma porção determinada, ou aquele amendoinzinho que tá na mesa, você belisca, você come, mesmo sem perceber ou mesmo sem fome, só porque tá lá, aquela coisa que a ocasião faz o ladrão, sabe? Outra coisa que pode desencadear a vontadezinha são as mídias sociais, as propagandas. Então, ver a foto ou a propaganda de um produto na TV, no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais, nas plataformas digitais. A última de todas e a mais séria é a fissura, tá? Ela é aquele comer compulsivo, então geralmente ele é urgente, tá?
Muitas vezes ele não é seletivo também, então você acaba comendo tudo que tem na frente. Abriu a sua despensa, foi uma barra de chocolate, um pacote de salgadinho, e aí você desembesta a consumir várias coisas ao mesmo tempo ou seguidas. Na verdade, quando a gente tem esse comer compulsivo, geralmente isso tem um fundo psicológico, então pode ser um fundo de ansiedade, de estresse ou de algum transtorno um pouco mais importante, tá? O que é importante pensar na questão da fissura? Eu gosto de usar uma frase que pode ser um soco no estômago para algumas pessoas, mas é uma frase que fala assim: comida nenhuma cura a fome da alma. Então, quando a gente tá com um problema, a gente muitas vezes até acaba comendo. Ai, tô triste, vou comer. Ai, tô estressado, vou me permitir tomar um copo de tal coisa. O que acontece? O nosso corpo, ele vai sentir prazer quando a gente consumir esses alimentos ou essas bebidas, tá? Isso vai relaxar a gente, acalmar a gente um pouco. Só que depois que o efeito passar, os seus problemas vão continuar lá. Então a nossa comida, a nossa bebida não vai resolver os nossos problemas. E o pior é que a tendência é que você se sinta culpado depois por ter comido tanto ou por ter comido uma quantidade absurda ou até a qualidade do alimento que você consumiu. Então agora eu vou te dar algumas estratégias para enfrentar essas situações. Então já te expliquei a diferença entre elas, agora você já é capaz de diferenciar. E agora eu vou te explicar como enfrentar cada uma. A primeira coisa que você tem que lembrar é que o importante é que a gente coma quando a gente sente fome. Se a gente não sente fome, a gente não precisa comer. Em relação à comida, o que a gente tem que fazer então? Se você tiver fome, o que você vai fazer? Comer. Então faz um pratão de comida, coloca lá o que você tiver disponível de comida na sua casa, seja arroz, feijão, salada, legume refogado, verdura refogada, carnes, ovos, enfim. Faça uma refeição completa. Se não for nesse horário de almoço e jantar, faz um lanche mais reforçado, né? Você pode usar pão, pode usar derivados de leite como recheio, pode fazer uma vitamina de frutas e aí pode colocar aveia para trazer um pouquinho mais de saciedade. Nesses intervalos das refeições, pode consumir a própria fruta, como eu falei, pode utilizar oleaginosas, então castanhas, nozes, pasta de amendoim. Então, comer comida de verdade, tá? Lembrar que esse é um período que a gente tem que turbinar nossa imunidade. Então, não vale a pena ficar comendo coisas industrializadas, cheias de açúcar, corante, conservante, gordura e sódio. Quando você tiver com vontade, então lembra, vontade, sopa da avó, por exemplo, que é a dica que eu dei. Se você tiver o alimento disponível, então ok, vai lá, come o seu alimento. Pega uma quantidade pequena, saboreia esse alimento, curte esse momento, tá? Mas aí não adianta você falar assim, eu tô com vontade do brigadeiro da minha mãe, ligar pra ela, pegar a receita e fazer em casa todo dia. Aí não dá, né? Se for uma vez ou outra, ou então tô com vontade de comer aquele fast food, porque agora a gente tá preso em casa e não pode sair, então vou pedir. Tudo bem, se for uma vez, se for esporádico, não tem problema. Tá bom? Quando a gente fala da vontadezinha, que é aquela que eu falei que é só quando a gente vê alguém comendo ou vê uma foto ou a pessoa tá beliscando na sua frente, aí você resolve beliscar junto. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliar honestamente se você precisa consumir aquilo. Realmente quer comer? Então tá bom. Você vai pegar uma porção pequena do tamanho da palma da sua mão, sem os dedos, só a palma mesmo, e vai também saborear aquela comida, tá? O importante é que quanto mais tempo a gente deixe na boca, quanto mais tempo a gente mastigue o alimento, independente do tipo de fome, mais estímulos a gente manda para o nosso cérebro e mais rápido a gente fica saciado. Então tenta saborear, colocar pequenos pedaços na boca ou pequenas porções, mastigar bem, sentir bem o sabor, o aroma do alimento. Tá bom? Por fim, eu vou te explicar algumas estratégias que você pode utilizar quando você tiver a fissura, que é aquele desespero pela comida, quando você perde o controle. Então, voltando à história de que a comida ela não resolve os nossos problemas, o que é importante para você é tentar pensar em outras ações que você pode ter nesse momento de fissura que te tirem do foco da comida, tá bom? O que você pode fazer? Eu posso te dar dicas, nem todas vão se aplicar a você, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma preferência, tá? Faz uma listinha de coisas que te distraem, que você goste de fazer,
e que te tiram desse foco da comida. Então eu vou dar exemplos meus, tá bom? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar com lápis de cor, então eu gosto de imprimir desenhos na internet porque eu não tenho livrinhos prontos, e aí eu pinto. Eu gosto muito de meditar, você pode fazer exercício físico em casa se você gostar. Eu adoro fazer exercícios de respiração. Você pode sentar e assistir um episódio de uma série, assistir um vídeo no YouTube de um canal que você acompanhe, pode ler um capítulo de um livro, por exemplo. Então, faz uma listinha de todas as atividades que você gosta de fazer, às vezes até atividades que você nem tem mais hábito de fazer na sua rotina, mas que você gosta, por exemplo, essa pintura que eu falei. Então, lista tudo isso e deixa essa listinha colada na geladeira, ou tira uma foto e deixa salva no celular. Por quê? Toda vez que você ficar nesse desespero de comer, porque tá ansioso, porque tá ocioso, porque tá nervoso, preocupado, triste, você consegue olhar rápido para essa lista, escolher uma atividade e tirar o foco. Pode ser até um banho quente, relaxante, acender umas velas, uns incensos. Enfim, o que for da sua criatividade, o que for válido pra você e o que for fazer bem pro seu corpo e principalmente pra tua cabeça, tá? Então a gente tem que relaxar, tirar o foco, distrair. Outra coisa que é muito importante a gente reforçar é que todo mundo tem problema, tá? Eu sei que esse período a gente acaba ficando muito inseguro, com medo, com muito receio, preocupações. Tem gente que tá dormindo menos, tá acordando durante a noite, tá tendo insônia. Então, a gente sabe que não é um momento fácil, mas todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos passando por isso. Se você acha que não tá conseguindo lidar com essa pressão, com esse estresse, com essas dificuldades, talvez seja a hora de procurar um psicólogo para ele te ajudar a tratar essas questões e até criar, em conjunto com ele, algumas estratégias de enfrentamento dessas situações, tá bom? Para encerrar, eu quero deixar a reflexão de que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo enfrentando a mesma coisa, né? E que logo logo vai passar. A gente tem que continuar seguindo as recomendações que a gente tem recebido, tá? Também quero te pedir para aproveitar esse momento para trabalhar o seu autoconhecimento. Então é o que eu falei, pensar em atividades que você pode fazer que te deem prazer, pensar um pouquinho em você, né? A gente não tá acostumado a ficar sozinho consigo mesmo, então aproveita esse momento para se conhecer um pouquinho mais, certo? Queria pedir para que vocês curtissem o vídeo, compartilhem com amigos. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema pra gente conversar mais pra frente, por favor, deixem aqui nos comentários, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!